palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje estamos chegando à conclusão do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje vamos meditar o capítulo 28, do 16 ao 31. E como título dessa pregação de hoje, dessa reflexão, a dureza de coração impede a conversão, a cura e a salvação. Como foi para você ouvir e meditar o livro dos Atos dos Apóstolos? Para mim foi extraordinário. Eu fiquei encantado com muita coisa que eu nunca tinha lido. E a gente lendo sequencial, isso nos dá uma compreensão muito maior daquilo que o Senhor quer nos falar. Isso foi realmente muito bom, foi maravilhoso. Essa caminhada de fé foi uma reflexão com um prazo maior, longo, mas que foi realmente de muito crescimento para todos nós. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos, estou compartilhando aí com vocês alguns. Então você que quer hoje fazer aí um resumo do que foi a meditação dos Atos dos Apóstolos, o que mais te chamou a atenção? Por isso que talvez hoje nós vamos encerrar essa reflexão falando que essa dureza de coração impede que tanta coisa boa aconteça. Se você às vezes não foi ainda tocado por Deus, você que está recebendo essa mensagem, permita que o Espírito Santo hoje modele teu coração. Sempre é tempo do agir de Deus em nossa vida. Então, permita que o seu coração hoje seja modelado pelo Espírito Santo. Vamos à leitura. Chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria com um soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhes: Irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, eu fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim crime algum que merecesse morte. Mas, opondo-se a isso, os judeus, vi-me obrigado a apelar para César, sem intentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo mandei chamar-vos, para vos ver e falar convosco, porquanto pela esperança de Israel é que estou preso com esta corrente. Responderam-lhe eles: Não temos recebido carta alguma da Judéia que fale em ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesses o que pensas, pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue onde se achava hospedado. A entrevista durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhes o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros, porém, não acreditaram. Não estando concordes entre si, retiraram-se, enquanto Paulo lhes fazia esta reflexão. Irmãos, prestem atenção no que Paulo apresenta agora no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: Vai a este povo e dize-lhes: Com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender, com vossos olhos olhareis, sem enxergar. Coração obstinado deste povo, ouvido duro,
olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem, e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora essa salvação de Deus, e a eles a ouvirão. E eles a ouvirão. Havendo dito isto, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que o vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem proibição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, é lindo demais, né? É lindo ver o testemunho de São Paulo, é lindo ver a segurança que Paulo fala. Você sabe por que Paulo fala com tanta segurança? Porque Paulo era um desses que estava com o coração duro. Então, quando o Senhor se revela de forma muito forte a Paulo, quando ele caminhava para Damasco, Paulo faz ali uma experiência que transforma a sua vida. Então, o coração, a dureza do coração, como eu coloquei no título aí hoje, impede a conversão, a cura e a salvação. Mas Deus, Ele não desiste dos seus. Ele não desiste. Ele vai de todas as formas tentar se revelar e se manifestar para que as pessoas amoleçam seus corações de pedra. Interessante que Isaías fala dessa dureza de coração. O profeta Ezequiel fala no capítulo 36 dessa dureza de coração. E vários outros profetas, de alguma forma, vão citar o que às vezes impede das maravilhas de Deus alcançar a vida do povo de Deus. E nós percebemos que até hoje é assim. Quantas pessoas não entendem, não aceitam, não compreendem o agir de Deus, o falar de Deus, a manifestação do poder e do amor de Deus. E continua no sofrimento, continua nos xingamentos, continua proclamando maldição, continua atraindo para a sua vida tanta coisa terrível, sendo que o que Deus mais quer para a nossa vida é a nossa conversão, a nossa cura e a salvação de nossas almas. É isso que Deus quer para cada um de nós. Só porque, olha que interessante, Deus respeita a liberdade de cada pessoa. Naquele momento que Paulo faz a experiência com Jesus, já imaginou se Paulo fala, a hora que ele volta a enxergar, não, eu não quero servir a Jesus, não. Meu Deus, Deus iria respeitá-lo. Por mais que Deus houvesse escolhido ele para uma missão. Então, o que acontece é que Deus, que deu a cada um de nós o livre-arbítrio, permite, se você quiser fechar o seu coração para Deus, irmão, desculpa a expressão que eu vou usar, problema seu. Deus não vai ficar ali te obrigando a abrir-se à salvação, aquilo que Ele tem reservado para você. Percebe que a leitura, Paulo deixa tão claro, olha esse versículo 20. Por esse motivo mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco, porquanto pela esperança de Israel é que estou preso com esta corrente. Essa esperança de Israel tem nome, Jesus Cristo. Paulo estava preso por causa de Jesus Cristo. Ele ficou 2 anos no aposento alugado, recebendo as pessoas, mas ele estava preso. Se você percebe aí no versículo 16, quando a leitura começa, Paulo ficasse em casa própria com um soldado que o guardava. Lá no guardava tem um asterístico que nos chama a ler o que está lá no rodapé da Bíblia, um soldado, ao qual ele estava perpetuamente ligado por uma correia. Sabe, desculpa a expressão que eu vou usar, dá a impressão que Paulo era preso como um cachorro. Ele estava preso em um soldado que lhe guardava o tempo inteiro.
amarrado ao soldado. Só porque aí é que está o interessante. O coração convertido de São Paulo mostra para nós que Paulo estava mais do que livre. Não era aquela correia, não era aquele soldado, não eram as pessoas que prendiam Paulo. Porque Paulo estava preso pela esperança de Israel, que é o próprio Jesus Cristo. Quando ele chama os judeus, os notáveis daquela cidade de Roma, para ouvi-lo, ali ele prega Jesus Cristo, ali ele testemunha. Olha o que está falando aí. Paulo contava testemunhos, coisas extraordinárias que haviam acontecido ali. Aí depois eles querem ouvir ele com mais detalhe, aí vai dizer no versículo 23 que a entrevista que eles tiveram com ele durou desde a manhã até a tarde. Foi um dia todo ouvindo Paulo, e Paulo com certeza pregava, Paulo era questionado, Paulo era encurralado de todas as formas, e Paulo respondia, trazia pela luz do Espírito Santo a verdade revelada a todos os corações. E o versículo 24 conta para nós que alguns se persuadiram pelas suas palavras, agora outros não acreditaram. Teve aqueles que acreditaram, perceberam que Paulo trazia em si a revelação de tudo aquilo que os judeus há tanto tempo esperavam, meu Deus. Paulo não estava trazendo era algo novo, mas não era algo que aquele povo não sabia, era algo que aquele povo não aceitava. É diferente. Era algo que aquele povo não aceitava. E aí foi quando Paulo, já na conclusão da sua fala, ele traz um versículo de Isaías que durante a leitura eu até falei para vocês assim, presta atenção no que Paulo vai dizer. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo, porque a revelação aos profetas era dada pela ação do Espírito. Então, Paulo, como conhecedor do Antigo Testamento, como conhecedor daquilo que era a tradição, a verdade, aquilo que toda a história e trajetória do povo de Deus falava, Paulo era um grande conhecedor. Então, naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz esse versículo do livro do profeta Isaías. Vai a este povo e diz-lhes, com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender. Com vossos olhos olhareis, sem enxergar. Irmãos, parece até algo estranho, né? Claro que vai ouvir é com o ouvido, enxergar é com os olhos. Mas Paulo usa a expressão do profeta Isaías para confirmar para eles, olha, vocês têm todas as formas para compreender o Evangelho e alcançarem a conversão, a cura e a salvação, mas o coração duro de vocês não permite. Com vossos olhos olharei sem enxergar. Coração obstinado desse povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido. Olha tanto que o profeta é incisivo, é insistente. Nem entenderem com o coração e se converterem e eu os curar. Que tristeza quando um profeta tem que anunciar isso, quando o povo ouve essa palavra e mesmo assim continua coração duro, atitudes contrárias ao pedido de Deus, coração fechado. E nós temos percebido na sociedade que tem infelizmente se fechado cada vez mais ao falar de Deus, ao agir de Deus. E eu tenho muito medo do que as pessoas estão se tornando. É cada coisa absurda. Aqueles que lutam pela verdade, aqueles que lutam por aquilo que é certo, lutam pela família, lutam pela dignidade das crianças, lutam pelo respeito na ordem de Deus, naquilo que Deus criou. O mundo está querendo dizer, você está tudo errado. O errado agora é o certo agora está errado, né? E os cristãos estão sendo esmagados por essas ideologias, por essas falácias e por tantas e tantas outras realidades. E aí eu quero dizer mais uma vez, a dureza do coração da humanidade está impedindo a conversão, está impedindo a cura, está impedindo a salvação. Mas eu ainda continuo lembrando de Lucas 1,37. A Deus nada é impossível. Deus pode reverter e mudar toda essa situação.
que a vida nos ensine, que toda essa maravilhosa meditação do livro dos Atos dos Apóstolos nos ensine a aceitar, acolher e amar a palavra de Deus. E que ela nos proporcione conversão, que ela nos proporcione cura, que ela nos proporcione a salvação. Que Deus possa, de alguma forma, falar com aqueles da sua casa que ainda não o aceitaram. Que talvez até já brigaram com você por conta da igreja, por conta de ouvir a mensagem, palavra de esperança, por conta de ficar vendo missa ou qualquer outra coisa que fale de Deus na televisão, ou vídeos no celular. Que Deus toque no coração daqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. Que nós possamos continuar pregando, para que mais e mais pessoas se convertam, voltem a sua face para a luz que vem do alto, que é o próprio Cristo. Que mais corações sejam alcançados, curados, libertos, sarados, transformados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que, a exemplo de Paulo, sejamos almas incansáveis no anúncio do Evangelho. Que nós possamos, cheios do Espírito, sermos sinais de Cristo, onde Ele nos colocar no tempo que vivemos. Obrigado, Senhor, por essa bênção que foi refletir Atos dos Apóstolos. Obrigado por tanto ensinamento. Obrigado por direcionar o teu povo, a tua igreja, os teus filhos e filhas. Obrigado, Senhor, porque foi uma aventura, foi emoção, foi reconciliação, foi cura, foi salvação, foi bênção. Foi bênção meditar a palavra. Então hoje eu quero concluir dizendo: exaltado seja o Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele realiza em nosso meio. Glorificado seja Deus, porque Ele está no meio de nós e pela ação poderosa do Teu Espírito, coisas extraordinárias o Senhor tem realizado em nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, bendito seja Deus por tudo que vivemos durante esses últimos meses. A partir de amanhã, durante os próximos dias, eu já quero ter concluído com vocês a reflexão a respeito dos dons, dos carismas. Nós vamos falar de início dos dons infusos ou dons de santificação pessoal. E logo na sequência, nós vamos falar aí sobre os dons carismáticos, os dons de serviço. A partir de amanhã, nós vamos aprofundar nesses temas e depois a gente volta novamente com a reflexão da Sagrada Escritura de forma sequencial. Bem provável que vamos voltar aqui em Romanos, dando ênfase à continuidade da missão de Paulo em Roma. Sede santos como Deus é santo. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Fiquem todos com Deus. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.